Francisco Assis, o Presidente do Conselho Económico e Social, vai promover um estudo sobre o impacto social do vício deste jogo. Francisco Assis diz esperar que o Governo repondere o lançamento desta nova lotaria instantânea, que está de resto previsto no Orçamento de Estado deste ano. Ora, com base num estudo que é citado pelo Presidente do Conselho Económico e Social, de resto quer que o Governo tome a decisão depois dos resultados desse estudo que vai ser encomendado à Universidade do Minho. Um destes estudos é o dos investigadores Pedro Morgado e Daniela Vilaverde, foi publicado há um ano na revista Lancet Psychiatry, que conclui que as raspadinhas são um vício negligenciado e que o gasto médio por pessoa nestes jogos é de 160 euros por ano em Portugal. Um valor extremamente elevado se compararmos, por exemplo, com os 14 euros médios gastos em Espanha. A Renascença falou exatamente com um dos investigadores deste estudo, Pedro Morgado, é psiquiatra do Hospital de Braga, investigador na Escola de Medicina da Universidade do Minho, a explicar, Sra. Madalena Martins, que em tempo de crise económica e social, como o que o país vive nesta altura, a pandemia, neste caso, agrava as adições ao jogo. Pedro Morgado explica à Renascença que ainda há poucos estudos sobre este fenómeno do vício de jogo na lotaria instantânea, vulgo a raspadinha, mas que o estudo que este investigador produziu há um ano, publicado pela Lancet Psychiatry, avançava já para um gasto médio ao ano de 160 euros nestes jogos. O estudo é de 2020, precisamente de fevereiro, e este investigador diz que o universo de jogadores é ainda desconhecido em Portugal e os números das apostas de algumas pessoas chegam hoje em dia aos milhares de euros, em alguns casos. Quando nós dizemos 160 euros por pessoa, estamos a mascarar que há pessoas que de facto gastam centenas de euros por dia e milhares de euros por mês na raspadinha. E são essas pessoas que nos preocupam, são as pessoas que fazem um consumo que é patológico, que têm na raspadinha um comportamento que é uma demonstração de que estão doentes e que com a proliferação de pontos de venda, com a publicidade indireta que é feita a este jogo e agora com esta nova raspadinha, estão mais vulneráveis a poderem sofrer ainda mais com esta doença e acentuar os gastos que já têm e que já são muitíssimo elevados. Este investigador é também médico psiquiatra no Hospital de Braga e às consultas chegam, diz, casos de pessoas já em muito mau estado e verdadeiramente viciadas nas raspadinhas. As pessoas que chegam às consultas normalmente vêm por iniciativa de familiares e chegam numa fase em que já gastaram todas as suas poupanças, já fizeram empréstimos a amigos e a familiares, muitas vezes já fizeram empréstimos a instituições bancárias com juros elevadíssimos e, portanto, estão numa situação de completa ruína económica e estão também numa situação de enorme desespero e angústia e experienciam sintomas de ansiedade e sintomas depressivos muito significativos. São histórias muito dramáticas, aquelas que nos chegam e que também esbarram depois na dificuldade que temos, no caso concreto da raspadinha, de impedir que estes comportamentos continuem a acontecer. Porque quando nós temos outro tipo de jogo patológico, é possível as pessoas pedirem uma exclusão, por exemplo, de entrar num casino, uma exclusão de poder apostar num site de jogo, mas com as raspadinhas nada disso é possível e, portanto, muitas vezes as famílias vêm desesperadas porque sentem-se impotentes para controlar esta situação. Pedro Morgado explica ainda que o tempo de pandemia em que vivemos e a crise social e financeira associadas agravam estas adições ao jogo. Aquilo que nós sabemos sobre os comportamentos aditivos em geral é que nos momentos de crise financeira há o risco de haver um aumento daquilo que são os comportamentos desadaptativos. Neste caso em particular, uma vez que a crise financeira parece que pode ser resolvida por via de um jogo, esse risco é ainda mais potenciado, porque muitas das pessoas vão à raspadinha procurar resolver muitos dos seus problemas do dia-a-dia e esta ilusão de que é fácil ganhar contribui significativamente para o estabelecimento de comportamentos patológicos e comportamentos que depois podem acabar
no estabelecimento do jogo patológico. Portanto, toda a evidência aponta no sentido de que situações de crise económica, porque também têm associada maior instabilidade do ponto de vista emocional, mais ansiedade, mais sintomas depressivos, são contextos em que é de esperar um aumento do número de pessoas a sofrer deste problema. Um vício com impacto social e pessoal que tem sido, segundo este investigador,